Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre equações do segundo grau. E toda equação com uma incógnita, que pode ser escrito na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e a sendo diferente de zero, é chamado de equação do segundo grau. Então, essa igualdade, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, é chamada também de forma geral da equação de segundo grau, e a forma completa, em que a, b e c, que são essas letras aqui, são coeficientes. Coeficientes são números que vão estar multiplicando x, ou a incógnita da questão. Nesse caso aqui é x, mas pode ser y, m, qualquer que for a incógnita. E como que a gente identifica, então, qual é a, b e c da equação? Veja aqui alguns exemplos. Nós temos aqui x ao quadrado menos x menos 810. Comparando com a forma geral, e tudo isso igual a zero, né? Veja que o número que está multiplicando x ao quadrado, como aqui só está x ao quadrado, então é uma vez o x ao quadrado. Então o a é 1. Aqui no b está menos x, que está multiplicando o x, então, para que fique negativo, então é o menos 1. b, então, é menos 1. E aqui está menos 870. Então, o c vai ser menos 870. Vamos na próxima. 2x ao quadrado igual a 162. Opa, não está na forma geral aqui, né? O que a gente tem que fazer? Nós temos que deixar toda a parte da equação no primeiro membro e igualar a zero. Isso é, 162 está desse lado da igualdade, eu passo ele para o outro, subtraindo, porque aqui ele estava positivo. Então, 2x ao quadrado menos 162 é igual a zero. E aí, para identificar, veja que o número que está multiplicando x ao quadrado é o 2. Então, meu a é igual a 2. O número que está multiplicando x não tem. Veja que não tem nenhum número multiplicando só x. Então, meu b, nesse caso, é 0. E o c, menos 162, que está sozinho, sem multiplicar nenhuma incógnita. Então, c, menos 162. Então, veja que a gente tem que reduzir os termos e deixar ele na estrutura da forma geral para a gente poder encontrar o a, b e c. Veja esse exemplo aqui, essa multiplicação, y mais 3 vezes y menos 1, tudo isso igual a 4. Então, vamos ter que fazer a distributiva. Como que funciona isso? Cada termo desse meu primeiro parênteses tem que multiplicar cada termo do segundo parênteses. Y vezes y fica y ao quadrado. Y vezes menos 1 vai ficar menos y. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 1, menos 3. E tudo isso igual a 4. Juntando os termos semelhantes, y ao quadrado fica y ao quadrado, menos y mais 3y, 2y positivo. Menos 3. O 4, que estava positivo desse lado, eu passo ele para cá, negativo. Então, fica menos 3, menos 4, menos 7. Então, chegamos aqui à forma geral, encontrando o a, que é o número que multiplica y ao quadrado, é 1. O número que multiplica só y, 2, que é o nosso b. E o que está sem multiplicar nenhuma incógnita, menos 7. Então, nosso c, menos 7. Então, veja que a equação de segundo grau completa, onde nós temos todos os coeficientes, o a, b e c, diferentes de zero. Aqui temos dois exemplos, 3x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a zero. Veja que tem todos os coeficientes. Esse outro também. Menos y ao quadrado mais 3y menos 2 igual a zero. Então, essas aqui são formas completas, né, da equação de segundo grau. Mas também existe a forma incompleta. Como que é isso? É quando o a é diferente de zero
Por que o A tem que ser diferente de zero, né? Em todas as ocasiões aqui? Porque se o número que multiplica o x ao quadrado for zero, não vamos ter um grau 2 aí na equação. Não vamos ter uma equação de segundo grau. Por isso que é necessário que exista o A. E a equação incompleta, o A tem que ser diferente de zero. E aí o B pode ser igual a zero, ou o C igual a zero, ou os dois igual a zero. Como que fica isso? Veja aqui um exemplo, ó, 5x ao quadrado igual a zero. Veja que nesse caso não temos nem o B, nem o C. Os dois são iguais a zeros. Esse outro caso, 3x ao quadrado menos 2x igual a zero. Veja que aqui a gente tem o A e o B, não tem o C. Então, o C está sendo igual a zero nesse caso. E no último, menos 4x ao quadrado mais 10 igual a zero. Veja que agora nós não temos o B, o que multiplica o x. B está sendo igual a zero. Então, vamos para a próxima parte. Agora, vamos começar a aprender como resolver essas equações de segundo grau. Primeiramente, a raiz de uma equação ou solução de uma equação é o valor que, atribuído à incógnita da questão, torna a sentença verdadeira. O que é isso, né? Vamos começar fazendo o exemplo hoje da equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, dessa equação incompleta. Veja que há uma forma para a gente resolver esse tipo de equação. E ela sempre, o a e o c são diferentes de zero e não tem o b. Aqui nós temos um exemplo, 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. Como que nós resolvemos isso? Nós vamos isolar o x para encontrar o valor desse x, da raiz. Observe que menos 98 está aqui subtraindo, né? Então, vamos passar para o outro lado da igualdade, somando. Ficou 98 positivo. O 2 está multiplicando o x ao quadrado. Passo para o outro lado, dividindo. 98 dividido por 2, 49. Veja que o x está elevado ao quadrado. O quadrado é uma potência. E a operação inversa da potência é a radiciação, né? Então, veja que o quadrado aqui, quando eu vou passar ele para o outro lado da raiz, eu passo ele fazendo a radiciação. Veja aqui que tem um detalhe, que essa radiciação aqui, o resultado pode ser positivo ou negativo. Por que acontece isso? Porque quando multiplicamos dois números com o mesmo sinal, o resultado sempre é positivo. Então, veja que a raiz quadrada de 49 é 7. Então, pode ser 7 positivo ou 7 negativo. Porque veja que 7 vezes 7 dá 49. Menos 7 vezes menos 7 também dá 49. Então, a raiz da equação nós podemos simbolizá-la da seguinte forma, que x', que é o x com um tracinho, é igual a 7 positivo. E x duas linhas, para simbolizar a outra raiz, é igual a menos 7. Veja outro exemplo. 3x ao quadrado menos 36 igual a zero. Vamos isolar o x. 36 aqui está negativo, passo para o outro lado, positivo, ficando 36. O 3 está multiplicando x ao quadrado, passo dividindo. 36 dividido por 3 dá 12. E o x ao quadrado aqui, a potenciação, passo para o outro lado. Está sendo elevado ao quadrado, então passo fazendo a raiz quadrada de 12. Lembrando que é positivo e negativo o resultado. E eu posso fazer aqui com 12, tirar uma parte dele de dentro da raiz. O que é isso? Colocando aqui na fatoração, 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Veja que isso pode ser reescrito, então, na fatoração, né? Multiplicando 2 vezes 2 vezes 3. Isso é 2 ao quadrado vezes 3. E se a gente tirar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, sobra 2. E tudo isso multiplicando a raiz de 3, porque 3 ainda vai estar
dentro aqui da raiz. Então, raiz de 12 também significa 2 raiz de 3. E lembrando que é positivo e negativo. Dessa forma, as raízes são x' igual a 2 raiz de 3 e x² igual a menos 2 raiz de 3. Nosso último exemplo aqui, 5x² mais 45 igual a 0. 45 está positivo, passo para o outro lado, negativo. X está multiplicando, passo dividindo. Menos 45 dividido por 5, sinais diferentes, resultado negativo. Então, 45 dividido por 5, 9. Vou passar a minha potência racionalizando. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Observe o seguinte, nos números reais não tem raiz quadrada de um número negativo. Então, veja que quando acontecer isso, você vai colocar. Não existe número real para x, nesse caso. Então, toda vez que a raiz quadrada der um número negativo dentro, não vai existir essa operação nos números reais. Vai existir nos números complexos, que isso será um assunto que vocês irão trabalhar apenas no ensino médio, ok? Então, é isso. Sempre isole o x, use a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência, e encontre a raiz da equação da forma ax² mais c igual a 0. Então, é isso por hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.